Alguns dias atrás eu estava lendo o livro de Eclesiastes e percebi que eu havia cometido um equívoco. Então eu passei a ler todo o livro de Eclesiastes para saber se eu não tinha cometido outros, né? Até que eu cheguei no capítulo 10, no verso 1, que diz assim: As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice, insensatez, pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor, a sua eficácia, né? Então, eu me lembrei quando li isso, uma pregação do pastor Luciano Subirá, lá de Curitiba, onde que ele fala o porquê que a mosca caiu no perfume. Houve uma imprudência do perfumista que permitiu que a mosca morta caísse ali, né? Ela caísse e morresse ali, exalando um mau cheiro. É um tipo de mosca, um tipo de inseto que ao morrer exala um cheiro horrível. Então comprometeu todo o perfume. Da mesma forma que uma tolice, uma insensatez pode corromper a unção que Deus coloca em nossos corações, sobre nossas vidas. E muitos crentes, por uma tolice, uma insensatez, permitiu que a unção se corrompesse. Então, quando eu percebi isso, eu entendi que o Senhor estava me falando algo para mim tomar cuidado a respeito da unção. Aí eu lembrei, né? 1 João 2,20 fala justamente da unção. Então fui para lá e comecei a ler. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis. E, portanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Ele está falando a respeito da unção. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Eis o mentiroso. Todo que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai. Veja, zelai, ele está falando da unção. Zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual forma permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir, vos querem vos desencaminhar. Veja, levar por um caminho torto. Está falando dos anticristos, que são aqueles crentes que estiveram conosco, saíram do nosso meio, mas não permaneceram, não permaneceram na comunhão com o Pai e com o Filho, senão teriam permanecido conosco. Entendeu? Então, continuando. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou direto para o capítulo seguinte, no verso 5, capítulo 3, verso 5, porque foi aqui que Deus me revelou, começou a me revelar algo. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Nesse momento, quando eu estava lendo esta parte,
Eu pensei em 2000 anos atrás, quando Cristo se manifestou. Mas não é isso que João está falando. E quando eu li, eu percebi no meu interior, no meu espírito, que não era isso, que era diferente. Só que eu não conseguia ver. Então eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo ver, abra os meus olhos. E o Senhor me atendeu, abrindo os meus olhos para que eu visse. Aí eu vi. O que João está falando é uma manifestação que Jesus fez para tirar os nossos pecados. Isso aconteceu há cerca de 3 anos e meio, no dia 18 de maio de 2020. Eu já falei a respeito de que muitos anos atrás eu tinha caído e perdido a comunhão com o Senhor. Isso foi do ano de 1992 até 2020. Em abril, vendo umas pregações do pastor John Bevere, que fala a isca de Satanás, eu lembrei de onde eu caí e me arrependi profundamente. Depois de um tempo que eu me arrependi, no dia 18 de maio, eu estava deitado e eu senti a presença do Senhor. Houve uma manifestação do Senhor. Eu senti o gozo no meu coração e me ajoelhei, esperando que o Senhor fosse falar comigo. E no tempo que eu estava ali de joelho, o Senhor não falou absolutamente nada. Então eu permaneci ali, sentindo o gozo da presença do Senhor, esperando que Ele me falasse. Ele não me falou. Vendo que o Senhor não ia me falar e eu não queria perguntar nada, então eu me sentei. No momento que eu me sentei, eu percebi algo dentro de mim. Eu estava limpo. Aí eu indaguei, eu estou limpo. Nesse momento eu percebi outra coisa, que eu estava puro. Então o Senhor veio me purificar, Ele veio me limpar. E está escrito na palavra de Deus que os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Então eu estava esperando que o Senhor falasse comigo, mas Ele não falou. Agora eu vou falar depois, alguns dias depois, o Senhor veio e se manifestou novamente para falar comigo. Mas agora eu quero falar sobre a palavra manifestar. A palavra que manifestar no grego é a palavra phânero, cuja raiz phos quer dizer luz, phos, luz. Então ela tem como raiz a manifestar é vir à luz, tornar algo evidente, algo que está escondido, oculto, tornar evidente. Então isso significa manifestar. Então o Senhor se tornou manifesto para tirar os meus pecados. E isso aconteceu na prática, entende? Não é só histórico, aconteceu na prática. E isso deve acontecer com todos nós. Sabendo isso, que Ele se manifestou para tirar os meus pecados. Veja, eu quase perdi a revelação dessa palavra por uma pequena imprudência. Eu quase achei que estava falando a respeito de Jesus histórico. Não. Lembra-se que a primeira carta de João fala de comunhão. Toda a carta está falando sempre de comunhão. Então ele se manifestou para que eu pudesse ter comunhão. Ele tinha que tirar os pecados, senão como é que eu vou ver ao Senhor? Só os limpos de coração poderão ver ao Senhor. Lá no Salmo, acho que é 24:3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor para ter a tua presença? Lembre que Moisés subiu ao monte do Senhor e se apresentou ao Senhor. Só os puros de coração é que poderão ver a Deus. E eu quero falar aqui que houve, no Velho Testamento, você vai ver, uma pessoa que perdeu a unção. E foi logo no início do seu reinado. 1 Samuel capítulo 13, está falando, obviamente, de Saul. Porque Saul perdeu
a comunhão com o Senhor, ele perdeu a unção. Havia estourado uma guerra entre Israel e os filisteus, isso no 2º ano do reinado de Saul. E Samuel tinha dito para ele ficar em Gilgal por 7 dias, quando Samuel iria oferecer o sacrifício de comunhão para que eles pudessem ir para a guerra com a presença do Senhor, tendo toda a comunhão com o Senhor, para que o Senhor pudesse ajudá-los na guerra. Só que Samuel demorava para chegar, então Saul mesmo fez o sacrifício, por causa da debandada dos soldados que estavam com Saul. Veja lá no verso 10. Assim que terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam de outra parte, tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda os filisteus estavam reunidos em Miquimás. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, eu ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedecestes à ordem do Senhor teu Deus, que ele te dera. Se tivesses obedecido, hoje o Senhor estabeleceria o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé lhe havia determinado. Veja, você vai ver que Saul, logo no início, comprometeu a unção que estava sobre ele, com um ato insensato. E muitos crentes têm perdido a unção por causa de uma insensatez, seguido um anticristo, que é uma pessoa que perdeu o conhecimento do Senhor e segue raciocínios humanos, fazendo com que as pessoas, o povo, tropece. E muitos têm seguido esse raciocínio humano de líderes que não têm intimidade com o Senhor. Por isso que João está alertando a respeito da unção. Porque é ela que vai me dar discernimento quem é que serve e quem é que não serve ao Senhor. Entendeu? Então eu preciso zelar para que esta unção permaneça em mim. Seguindo este raciocínio, sendo este caminho, nós vamos falar mais ainda a respeito disso. Eu só quero que você lembre de Saul, que Saul, no capítulo 14, lá de 1 Samuel, ele comete um voto imprudente, levando quase que que ele matasse Jonatas por causa desse voto imprudente. No capítulo 15, ele novamente comete uma rebelião. Deus havia mandado ele dar cabo dos amalequitas e ele não fez aquilo que o Senhor mandou fazer. Então Deus rasga, tira o reinado de Saul. No capítulo 16, Samuel é enviado para ungir Davi. O espírito sai de Saul e um espírito maligno passa a atormentar Saul. E você vai ver que os atos de Saul se tornam cada dia piores, cada dia maiores, até a sua morte. Então, nós vamos falar sobre outras manifestações do Senhor. No próximo vídeo eu vou continuar falando no 1 João capítulo 2, do verso 28 em diante. Até lá, em nome de Jesus. Amém.